que a gente já aprendeu até aqui, fazendo um resumo, explicando um pouquinho do que a gente já aprendeu até aqui. De tudo? Pode ser tudo, todo o teu código. Ah, aprendeu esses negócios aqui, colocar em português, né? O principal, que é o cabeçalho, o corpo, aí aqui o formulário, o iPut, que a gente aprendeu que tem vários, o BR dá espaço, deixa eu ver o que mais. O título. Isso. Então, a gente já aprendeu que para a gente começar um código HTML, a gente tem que abrir a tag HTML e tem que usar ali o doctype, né? A Uhum. doctype HTML para dizer para o navegador que eu estou escrevendo um código numa linguagem de marcação HTML usando o HTML5. A gente aprendeu o meta-chasset, que é o TF8, que é para que o meu navegador possa interpretar símbolos, né? O maior número de caracteres, tio, cedilha. A gente aprendeu que o UTF-8 precisa, a meta tag UTF-8, chasset UTF-8 precisa ser configurada no head. Por que no head? Porque o head é onde eu faço a configuração principal do meu site, né? Onde eu digo para o navegador que configurações eu vou usar para aquele site que eu estou desenvolvendo. Beleza? Aí a gente viu a meta tag ali XWA compatível com Edge e Internet Explorer, que é para que o nosso site seja interpretado no navegador Internet Explorer e no Microsoft Edge. A gente viu a viewport, que é de largura, que é para adaptar um pouco a largura do nosso site de acordo com o dispositivo que nós estamos usando. E aí vimos ali a tag title, né, a title, que é para definir o nome da nossa página. E ali está o formulário. E aí nós fechamos a tag head, né, e abrimos a tag body, que é onde nós vamos começar a desenvolver o nosso site. E aí esse daí é o conteúdo da nossa última aula, que foi onde nós desenvolvemos um formulário, né? Pode mostrar para a gente esse formulário? Beleza, beleza. E aí ele está sendo interpretado pelo Microsoft Edge, né? Uhum. Beleza, Carlinha, muito obrigado. Agora é tua vez, Lucão. Compartilha a tela com a gente. Não, não vai dar, não. Eu te falei ainda agora. Ah, é, disfarça. Eu tô pelo Então, celular aqui. a gente vai prosseguir, então, hoje aí com a nossa próxima aula. Beleza. Hoje a gente vai começar a compreender, começar a lidar um pouquinho com CSS. Não sei se vocês viram até então, a gente fez tudo muito branco, a gente só usou a cor branca, o fundo das coisas era branco, a gente não mexeu em cores de nada. A gente só escreveu o código e não estilizou nada. A partir de hoje, a gente vai começar a fazer isso com CSS. Beleza? Até aí, tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Não. Não. Eu não também. Beleza. Então vamos lá, eu vou abrir só o Visual Studio Code aqui. E vamos para a nossa próxima aula. Eu vou abrir uma nova pasta, aqui na área de trabalho mesmo, criar uma nova pasta aqui, eu vou botar aulas e aulas DevWeb. DevWeb. Feito. Aqui dentro de aulas eu vou criar uma pasta aula 1 de CSS. Dentro da aula 1 CSS, eu já vou criar aqui a pasta HTML. Dentro de aonde eu crio o HTML, eu vou criar a pasta CSS. Onde eu criei a pasta HTML, CSS, eu vou criar a pasta IMG. E vou usar a pasta aula 1 CSS
lá no meu Visual Studio Code. Que eu acabei abrindo a IMG quando eu tinha que abrir a aula 1. Vamos lá. Aula 1, CSS. Tem aí alguma dúvida sobre a questão de abrir as pastas? Eu tenho um pouco. Qual foi a dúvida? Quando abre a pasta. Tem dificuldade em abrir uma nova pasta? Uhum. Ó, porque geralmente quando a gente Eu fecha, abro por aí. aqui o Visual Studio Code, que eu abro novamente, ele abre o último projeto, correto? Uhum. Para abrir uma nova pasta, eu posso usar aqui, ó, arquivo, abrir pasta, ou posso usar no meu teclado Ctrl K, que ele também vai abrir uma nova pasta, ou Ctrl O, que é aqui no Linux. Até aí, resolveu tua dúvida ou não? Resolvi. Resolveu? Uhum. Porque tu abre de um jeito diferente do meu. Eu abro aqui em arquivo, É. abrir pasta. Geralmente tu abre por aqui, né? É. Mas para te abrir aqui, se o projeto já estiver aberto aqui, tu tem que fechar o projeto, né? Para poder voltar para essa página inicial. Até aí, dúvidas? Não. Beleza. Então, criamos aqui a página HTML, criamos a pasta CSS e a pasta IMG. Vamos aqui para o HTML. Dentro do HTML, eu vou criar o meu arquivo index.html. Por que eu crio o meu arquivo index.html? Porque o index é o índice, né? Quando o navegador da internet for procurar a página inicial do meu site, ele vai procurar por esse arquivo index.html, que index vem do inglês índice, né? Então, toda página de site, ela tem o seu index.html, que é a página inicial a ser mostrada, a primeira página a ser mostrada, quando eu digito o endereço do meu site. Beleza? Beleza. E aqui vamos lá para a nossa salvinha. Tá dando para ver aí, Lucão? Tá bacana pra ver. Vai trabalhar só na tela de apresentação, né? Isso. Hoje a gente vai fazer a introdução CSS. Tá, beleza. Eu vou aumentar a tela aqui. Então, Tá bom. Beleza. E aí aqui vocês viram que eu usei um atalho. O que é esse atalho? É o exclamação, né? Eu gosto do Visual Studio Code, porque basta eu digitar o exclamação aqui, eu já configurei algumas extensões nele, que eu já expliquei isso para vocês numa aulas anteriores, onde eu consigo usar algumas abreviações para já definir o meu padrão aqui de meta tags. Como essas meta tags são padrões na configuração de um site, basta eu usar a exclamação e ele já faz toda a padronização para mim, com um atalho. Como a aula de hoje é introdução ao CSS, vou colocar o título aqui, Introdução ao CSS. Beleza? E aqui eu já tenho a tag head e a tag head. Body, tag HTML, HTML. Aqui a linguagem está em inglês, eu vou mudar para PTBR, que é português Brasil. Até aí, alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Então, vamos agora para um resumo pequeno aqui de tudo que a gente já aprendeu, introdução de algumas tags que vocês talvez não tenham visto. A primeira tag é uma tag que a gente se confunde muito. Eu me confundia muito quando eu não sabia ainda, quando eu não conhecia, é uma tag chamada header. Por que a gente geralmente se confunde com ela? Porque ela é muito parecida com o head, né? Sim. Porque eu aprendi que o head é o cabeçalho das minhas configurações de comunicação do meu código com o navegador. Correto? Mas se vocês forem prestar atenção, deixa eu pegar um site aqui, por exemplo,
casa, resistência elétrica. Acho que é Goiás. Deixa eu pegar só um sitezinho qualquer aqui. Se não tem. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Ok. Pode ser esse. Então, eu aprendi que o head, né, é a minha tag que vai, onde eu configuro, minha tag padrão, onde eu configuro as configurações de comunicação com o meu navegador. Aqui eu digo para o meu navegador o que eu vou querer que ele faça quando eu criar o meu site. Beleza? O header, que é muito parecido com o head, ele nada mais é do que uma tag que vai colocar um cabeçalho aqui em cima. Tá vendo esse aqui onde está o telefone, onde está o ícone do WhatsApp, tudo? Isso é um header. Ele não é o cabeçalho da minha configuração com o navegador. Ele é o cabeçalho do meu site. Entendeu? Então, geralmente, aqui no desenvolvimento de algum site, eu escrevo aqui, vamos lá, Rua José Romão. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um site para uma empresa. 207, condomínio, Conquista Prêmio Aleixo. Acabo de criar o cabeçalho do meu site. Vou abrir aqui. Rua José Romão, 207, condomínio Conquista Prêmio Aleixo. Beleza? Dúvidas ainda com a tag header e com a tag head? Não. Não? Qual é a diferença? Qual é a principal diferença? Eu uso o header dentro do meu body. Entendeu? Aqui eu já estou começando a desenvolver o meu site e eu uso o header dentro do meu body. E o meu head, ele é fora, ele é uma tag independente que eu uso para criar as metas tags que se comunicam com o navegador e configuram e determinam as configurações padrões e básicas de um site. Beleza? E aí, depois de eu ter um cabeçalho, onde eu vou escrever, por exemplo, o endereço ou o telefone da minha empresa, depois de eu ter o header, eu tenho aqui a tag main. O que é a tag main, Rodrigo? A tag main, semanticamente falando, é a tag onde eu vou escrever os assuntos principais do meu site. Por exemplo, aqui eu vou... Minha tag main, deixa eu salvar essa imagem. Olha, não permite salvar. Deixa eu ver. A imagem aqui, homem mexendo na energia elétrica. Vamos usar isso aqui. Ok. Salvar aqui, homem, energia elétrica. Salvei a imagem. E vou introduzir ela aqui no meu site. Como que eu introduzo a imagem? Pego a tag mg, src, e começo a definir o destino dela, né? Energia elétrica. Fecho. Tag. Alt. Homem mexendo a energia elétrica. Lembram aí do IMMG, do Alt? Sim. Beleza. Criei aqui dentro do meu main, né? Tudo isso dentro do meu main. E aí, aqui dentro do main, o que eu vou fazer também? Eu vou colocar um parágrafo.
Parágrafo, dentro do parágrafo, eu vou pegar aqui um texto qualquer. Uma notícia. Vou para aqui. E na minha imagem eu vou dar um BR. Eu uso o BR para pular uma linha, né? E aí aqui, vamos lá, dá uma olhada como ficou meu site. Viu? Fiz a introdução da imagem, fiz o header aqui e fiz aqui o meu parágrafo. Até então a gente não mudou nem o fundo, a gente não configurou o tamanho de uma imagem, até então a gente não começou a trabalhar com CSS. A gente só está definindo a estrutura do meu site, que é o que o HTML faz, porque ele é uma linguagem de marcação de hipertexto, ele define a estrutura do meu site, beleza? E aí aqui, a tag main, para eu definir, né, semanticamente o meu assunto principal. Para o meu assunto principal era aqui, ó, 2 homens que prestavam serviços a uma empresa de telecomunicação sofreram uma descarga elétrica por volta das 13 horas desta quarta-feira, e aí vai embora o assunto. Deixa eu colar mais um pouquinho aqui, para começar a ficar um pouquinho mais desenvolvido o nosso sitezinho aqui. Vou colocar um BR aqui. Isso. Já. Vou colocar nesse. Não, vou criar um outro parágrafo. Parágrafo. Vou lá o assunto. Nota enviada. Deixa eu quebrar aqui. Aqui. Aí tá dando para entender, né? 2 parágrafos e eu definindo aqui a estrutura do meu site. Dúvidas até aí? Não. Não, né? Deixa eu fechar outra tag de parágrafo. Chata. E aí, se eu quiser criar, por exemplo, então entenderam para que é a tag main, né? Para eu dizer aqui, semanticamente, por exemplo, se vir um outro programador, ele vai olhar aqui qual é o assunto principal desse site, ele vai olhar a tag main. Beleza? Beleza. E aí eu tenho a tag section, que é para eu semanticamente definir uma seção que eu posso alterar, posso colocar uma imagem ou um assunto aleatório. Tenho também a tag article. Não sei se eu já tinha mostrado ou não para vocês, mas a tag article, não sei, deixa eu mostrar aqui, Amazon Embalagens. Amazon Embalagens.com.br. Alguns sites, principalmente de empresa que vende algum produto, ela usa muito a tag article. O que é a tag article? Esse aqui eles mudaram. Mudaram o site, aí já não está mais aqui. Mas geralmente tem alguns sites que ele coloca assim a foto da pessoa e coloca o que aquela pessoa falou sobre aquela empresa, o que aquela pessoa falou sobre determinado produto, uma menção a uma frase de um outro site, uma referência.
Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se a TOTUS. TOTUS é assim. Aqui é o site da TOTUS. Ó, isso aqui seriam mais ou menos as sections, tá vendo? Dando para entender aí? Eu tenho 4 seções, cada uma seção falando de um determinado assunto. Tá vendo? Sim. E aqui, ó, eu tenho outra faixa aqui, ó, eventos presenciais e online sobre o negócio e as soluções da TOTUS. Eu posso dizer que é outra section ou um article. Article vem de artigo. E geralmente o article é isso que eu estou falando para vocês. É algum cliente que vem falando sobre determinado produto, falando que como ele se sente ao consumir aquele determinado produto. E a gente geralmente coloca isso também no nosso site. Aqui o Loren Y, para preencher lá a section e a article. Peraí. Para vocês terem uma ideia. Dúvidas até aí? Não, Tô entendendo. tô entendendo também. Mais ou menos, é. Section e article. Aqui a gente ainda não está em CSS, tá? A gente está tudo em HTML. Beleza? Eu só estou fazendo um resumo rápido de algumas tags que eu talvez não tenha apresentado para vocês. Pronto. E aí eu tenho aqui uma section, né? E tenho um article, para vocês entenderem. E aí tem outra tag, que é a que define o meu footer. O que é o meu footer? Tudo isso dentro do body, tá? Footer nada mais é que o rodapé do meu site. Por exemplo, eu vou colocar aqui blog do Ramil. E aqui no blog do Ramil tem uma estruturação. E aqui embaixo, não tem o footer, olha. Deixa eu ver aqui o do wall.com.br. Aqui embaixo tem o footer. Esse aqui é o footer, tá vendo? Geralmente vocês vão entrar no site, esse aqui também, esse aqui é o footer, ó. Errata, comunicar erro. Isso aqui tudinho é o footer, tá vendo? Essa parte cinza, essa parte aqui mais preta. Isso aqui a gente chama de footer, que é o rodapé do nosso site, onde a gente pode colocar diversas informações, pode fazer um resumo rápido para quem quer acessar rápido o nosso site, ou ser mais objetivo em algo que vai acessar, a gente coloca no footer. Geralmente, na maioria dos footers, a gente vem aqui, a informação é site criado por Rodrigo Flecha, desenvolvido na empresa Control TI. Aí vem 2021, todos os direitos reservados. E aqui. Vou dar um passinho. Eu tô escutando, mas tá no... E aí, eu tenho toda a estrutura do meu site. Deu para entender até aí? Deu. Dúvidas? Sim. Não. Tá aqui o footer. Site criado por Rodrigo Flecha, desenvolvido na empresa Conta TI, 2021, todos os direitos reservados. E aí eu acabei, aqui ó, eu não estou vendo nada de diferente, eu só estou vendo um monte de caracteres, uma imagem. Para mim, estruturalmente falando, eu não estou vendo nada de diferente, né? Nada assim bonito. Se os sites fossem desenvolvidos somente em HTML, então seria dessa forma. Ah, Rodrigo, eu tenho uma forma de estilizar o meu site, o meu artigo, o meu main, o meu section, usando HTML? Tem, mas são muito limitadas, formas muito limitadas e que já foram deixadas lá para trás. O CSS veio
porque ele é uma biblioteca muito grande, muito extensa. Eu consigo fazer diversas customizações no meu site com ele e dar um visual melhor para o meu site. Vocês acham que um site que fosse desenvolvido só em HTML, dessa forma como está aqui, ele é um site atraente? Não, não chama atenção. Não chama atenção. Se todos os sites fossem dessa forma, a gente não ficaria muito tempo usando um site, né? Não seria tão atraente. Quando você entra num site dinâmico, como esse aqui, ó, do UOL, que tem CSS e JavaScript, isso aqui é muito bonito, é atraente, isso te leva a querer navegar, a querer saber mais, a querer ver quais as notícias estão aqui, quais estão na capa. É como se fosse um livro, né? A gente começa a julgar pela capa. Ô, Flash, O sonho era fazer progressivo, era deixar liso. Oi. Quando eu me vi com o cabelo cacheado. Pode falar. volta no site do UOL lá, por favor. Tá, Só pra eu te perguntar uma parada. pode perguntar. Um site assim, cara, com tantos elementos quanto esse do UOL, ele é administrado por mais de uma pessoa ou somente um desenvolvedor consegue fazer tudo isso aí? Ele é administrado por mais de uma pessoa, amigão. Porque são muitas coisas, né? Porque aqui, ó, eu tenho HTML, tenho CSS, tenho JavaScript e tenho provavelmente banco de dados e PHP. Com certeza eu tenho. Por quê? Porque isso tudo está armazenado em determinado lugar. Esse site aqui, ele é um site que coleta dados meus. Por exemplo, aqui ele tem um botãozinho e-mail, ó. Quando eu clico nesse e-mail, ele abre uma caixinha de login. Ou seja, ele precisa que os meus dados estejam... Para eu conseguir fazer login, eu preciso que eu já tenha me autenticado aqui em algum momento. Eu tenha feito um cadastro aqui em algum momento. E esse cadastro está registrado em um banco de dados. Que a gente vai ver isso muito mais lá para frente, num próximo curso. Porque eu vou ensinar só HTML, CSS e JavaScript para vocês. Mas PHP e banco de dados já é uma... Porque aqui o site da UOL já deixou de ser só um site, entendeu? Ele não é mais um site, ele é um portal, ele é um sistema de informação e de captação de dados. Quando eu me autentico aqui no e-mail, que eu crio uma conta aqui, esses dados vão para um banco de dados, lá esses dados são tratados e ficam armazenados lá. Toda vez que eu logar aqui, ele faz a autentificação. Por exemplo, se eu colocasse aqui o meu CPF, só um exemplo. Aqui o meu CPF e coloquei minha senha, né? Essa informação vai no banco de dados, o banco de dados verifica por meio da linguagem MySQL e do PHP, ele verifica se esses dados existem no banco. Se existir, ele vai me permitir ter acesso a uma página, ao restante do sistema do site que tem a partir daqui. Entendeu? Lucas? Tô ouvindo, sim. Então, aí, ele não é mais só um site aqui. Aqui ele já é um portal, uma espécie de sistema web. A gente chama de sistema web, porque ele envolve muita coisa. Aí, quando se trata de sistema, você tem um desenvolvedor front-end, que é o que nós estamos aprendendo a ser, e tem um desenvolvedor back-end, que é o que faz... Não sei se você lembra, mas lá no início do curso, eu disse assim que existiam dois desenvolvedores, o front-end, que trabalhava com o desenvolvimento da imagem que o usuário vai acessar, o usuário vai interagir e vai visualizar, e tem um back-end, o que trabalha por trás, que envolve banco de dados, envolve servidor, coleta de dados, MySQL, e é o que trata de armazenamento de dados, é o back-end, entendeu? E aí ele já vai, o back-end já exige uma linguagem de programação, que aqui a gente vai estudar o JavaScript e tem também o PHP, que já são linguagens de programação. HTML e CSS não são linguagem de programação. HTML é linguagem de marcação de hipertexto, e o CSS é estilização de folhas em cascata. Beleza? Beleza. Dúvidas, cara? Não, mano. Meio mais complicado, né? Mas É um pouco mais complicado, né? é. Mas mais lá na frente a gente vai entender o que é banco de dados
como a gente acessa o banco de dados, por meio de que linguagem a gente faz a comunicação com o banco de dados. Beleza? Vamos prosseguir. Então, se um site fosse só desse jeito, ele não seria atraente, ele não seria algo que nos prendesse a continuar querendo ler ele, né? É como se eu estivesse lendo um livro aqui que foi jogado na internet. Beleza? E aí vamos agora para CSS. Ei, o que tu acha das aulas a partir dessa aqui passarem a ser gravadas? Eu acho uma boa. Seria bom também criar, de repente, uma pasta no Google Class, ou tu acha que não é necessário? Eu tenho, com a Carla, tem uma aplicação do Google aqui chamada Chat, que é onde eu consigo enviar apostila direto pelo computador para não ter que usar o WhatsApp. Porque o WhatsApp, às vezes, tem muito conversa pessoal, né? Sim. E aí, lá no Google Chat, que é o Google Chat, deixa eu carregar aqui, tem aqui, ó, filmes, apostilas e atividades, que é onde eu defino aqui, ó, até a última atividade, ó, cria um formulário que obriga o usuário a enviar seu nome e seu e-mail, que informe seu gênero e sua cidade. Aí eu atribuí a tarefa a ela, e aqui fica a apostila, e por onde eu consigo, apostila e tal, e aí quando eu jogo a apostila aqui, ela já vai para o Google Drive, entendeu? Ela já cria uma pastinha lá da nossa aula e vai para o Google Drive. Muito bacana. Eu não te coloquei antes ainda porque eu não sabia se tu... Porque as pessoas, quando a gente fala de um novo mensageiro, as pessoas acham que a gente quer me inserir num mensageiro que ninguém usa. Tem um certo bloqueio, né? Mas esse aqui é para uma determinada atividade, o WhatsApp é para uma determinada outra atividade. Beleza? Beleza. E aí, gente, como o HTML sentiu-se a necessidade de tornar os sites mais atraentes, veio o CSS. Como eu já falei, significa Cascade Style Sheet. Cascade Style Sheet. E no tradução literal, seria estilização de folhas em cascata. Por que estilização de folha em cascata? Porque o HTML nada mais é do que um Word, né? Uma espécie de Word disponibilizado na internet. Concordam comigo? Sim. E até quando o HTML foi pensado e foi desenvolvido, lá na década, lá atrás, logo no início da internet, ele foi desenvolvido pensando dessa forma. O desenvolvedor dele, que eu não lembro o nome agora, pensou assim, cara, eu preciso que os documentos da faculdade aqui sejam disponibilizados em uma rede de uma forma mais fácil. E aí ele criou o HTML, que era uma forma de interpretar os documentos da faculdade e as pessoas conseguissem acessar de uma forma mais rápida. É um documento do Word disponibilizado na internet, né? E aí foi quando começou a surgir design, começou a surgir a necessidade de estilizar, de deixar mais bonito e mais atraente. A internet começou a entrar em acessão, veio lentamente aí a acessibilidade dela. E aí o HTML foi vendido para a W3C, e que hoje é a principal desenvolvedora, né? A principal detentora dos direitos do HTML e do CSS3. É uma empresa chamada W3C, ela que desenvolve aí, que determina todas as diretrizes de uso do HTML e do CSS3. Ela é detentora, né, dos direitos do HTML e CSS3. E o que mais? E aí o HTML veio evoluindo, novas tags foram sendo adicionadas, e aí surgiu o CSS com uma biblioteca de estilização bem maior, que é o que a gente vai acabar vendo agora, e a gente já vai fazer aqui uma estilização nesse sitezinho aqui que a gente fez. Aí vocês vão entender melhor o que é o CSS. Bom, o resumo valeu a pena, né? Já deu para lembrar bastante coisa. Então, o CSS nada mais é que uma forma de eu estilizar o meu site, dar uma vida, dar uma cor a mais para ele, né?
E aí eu tenho 3 formas de fazer essa estilização usando o CSS. Eu tinha uma forma usando HTML? Tinha, eu poderia muito bem, aqui no header, por exemplo, colocar um fonte, color, deixa eu ver aqui, fonte, color, red. Vou aqui no meu HTML, não funcionou, mas era mais ou menos assim que se fazia no HTML, entendeu? Só que qual era o problema? Era muito limitado. E aí foi quando surgiu o CSS, com uma biblioteca maior, e me dando mais possibilidades, mais formas de estilização. Uma das formas de eu fazer uma estilização com o CSS é usando o style igual a color red. E aí, eu venho aqui, ó, a minha cor ficou vermelha. Tá vendo? Poderia também fazer aqui background blue. Isso vai funcionar. Aí eu... Ô, amor, tudo da aula aqui. Pode só um negócio rapidinho? Tá, já vou aí rapidinho. Vocês me dão uma pausa rapidinho, só ver um negócio aqui? Pode ir lá, sem problema. Rapidinho. Bom. Minimizar aqui. Bom, gente, voltei. Minha tela ainda está sendo compartilhada aí? Está. Tá? Então, essa seria uma das formas de eu personalizar aqui. Por exemplo, style. Deixa eu ver se vai funcionar. Aqui, ó. Viu? O fundo ficou azul. Só que qual era a dificuldade dessa forma, gente? Essa forma vai juntar o CSS ao HTML no meu código. Entenderam? Eu vou ter mais linhas de código, eu vou ter mais trabalho para o meu navegador interpretar, e vai ficar um bolô aqui, aqui na minha linha de código. Quando vier outro programador, ele vai dizer, meu Deus, o que é isso? Que bagunça é essa? Que desorganização é essa? O cara usou o CSS junto com o código da HTML, e aí ficou uma bagunça. Concordam com isso? Sim. Então, semanticamente, isso não é considerado uma boa prática de um desenvolvedor, de um programador. Então, se a gente puder separar as tarefas, as atividades, tiver uma forma de a gente separar, a gente para melhorar, para dar uma qualidade melhor ao nosso trabalho, a gente faz isso, né? Isso é uma questão que a gente chama de boas práticas da programação. E aí, qual é a outra forma que, se não, eu juntando o código com o meu HTML? A outra forma de usar o CSS é usando o style aqui, na configuração, lá no meu head. Ah, Rodrigo, bacana, já foi para um outro lugar. Já não está dentro do meu código HTML, né? Está lá na minha configuração do meu head. E aí lá eu já posso fazer uma estilização.
Aí, no caso, vamos supor aqui que eu tenho um H1 aqui dentro do meio. Vocês lembram para que é o H1, né? H1, eu estou errando aqui. H1 eu posso escrever o título de maior importância aqui do meu site. Por exemplo, colaboradores de companhia de energia elétrica sofrem acidente. Vou mostrar aqui meu H1. Colaboradores de companhia de energia elétrica. Deixa eu salvar. Salvamento automático. Tá aqui. Colaboradores de companhia de energia elétrica sofrem acidente. Viu aqui meu H1, negritou, definiu o meu título da minha postagem. Beleza? E aí, eu quero estilizar, o que eu quero? Tá? Ele, por padrão, ele já vem preto, né? Cor preta. Eu quero estilizar o meu H1. Como que eu faço isso aqui dentro da Textile? E eu uso H1 aqui, abro uma chave e vou estilizar ele. O que eu vou dizer? Eu vou dizer aqui que o meu H1, a cor dele vai ser, deixa eu ver, vermelha, ponto e vírgula. E o fundo dele, background column, vai ser um fundo vermelho. Eu vou colocar esse aquamarine aqui. Acabei de pegar o meu H1 e estilizar ele aqui. Vamos aqui. Viu? Ficou com fundo verde, né? E a cor vermelha. Essa é outra forma de eu usar o CSS para estilizar. Ah, Rodrigo, eu quero continuar estilizando, estilizar outro aqui. Eu vou pegar o meu section aqui, ó. Section. E abro a chave aqui. E vou dizer aqui que o meu section vai ter o fundo. Vou colocar um background vermelho. E aí aqui o meu section ganha um fundo vermelho. Deu para entender até aí? Oi. Oi. Deu. Deu para entender? Então, essa é uma segunda forma de eu usar o CSS. E eu posso usar, eu ainda estou usando ele na mesma folha, né? Na mesma folha. E estou estilizando ele aqui nas minhas configurações entre as minhas meta tags. É a segunda forma, como eu falei para vocês. A terceira forma, que é a forma que eu considero a melhor forma, eu vou criar um novo arquivo. Para que eu criei uma pasta aqui, CSS? Para eu colocar o meu CSS dentro, entendeu? E é justamente o que eu vou fazer. Vou abrir aqui CSS, vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo novo de style.css. Dúvidas até aí? Não. Não. Então beleza, criei separado o meu arquivo do CSS. Então eu não preciso mais do meu style aqui entre as minhas meta tags no meu head, né? Criei aqui e vou aqui, qual é o que eu quero estilizar? O H1. Vamos voltar aqui, ó. H1. Voltou normal, tá vendo? Quero estilizar o H1 e vou aqui no SS, no meu style.css. Pegar aqui o seletor H1. Abrir aqui. Esse é chaves ou é colchetes? Acho que é chaves, né? Eu acho que é colchete. Eu não lembro bem, acho que é colchete. Vou aqui no meu H1 e vou colocar lá column, red. Sempre colocando ponto em vírgula, tá? Para separar minhas propriedades. Column, red. Eu vou colocar a fonte, coloquei vermelho, background. Vou colocar um background preto. E vou lá no meu index lá, ver se vai funcionar.
Rodrigo, mas aí não funcionou. Não mudou aqui a cor do título do H1 e não mudou o fundo. Ah, cara, por que que não mudou? Porque eu preciso linkar esses dois, entendeu? Eu preciso linkar o meu HTML com o meu CSS, porque agora eles não estão mais na mesma página. Eles estão em páginas separadas, em folhas separadas, em documentos separados. E como que eu faço isso? Aqui na minha casa de meta tags, né, que eu chamo de casa de meta tags, eu vou usar aqui o link. Link, help, style sheet, é para dizer aqui que é folha de estilização, e vou usar o href para ir lá na minha pasta do CSS. CSS, style.css. Pronto. Acabo de linkar aqui o meu coisa que vou atualizar aqui, né, para ver se vai dar certo. Vou abrir aqui, ó. A minha configuração acaba de funcionar aqui, porque eu precisava linkar o meu HTML com o meu CSS. Volta na parte da linkagem aí, por favor. Tem que abrir uma tag, né, com link. Uma tag chamada link. Depois eu coloco rel, style sheet, que é estilização de folha. Sheet é folha, style é estilização. href, e aí é o destino, né? Qual é o destino? CSS, style.css. Eu vou aqui no meu arquivo, aqui, ó, e pego a minha folha de estilização. Beleza? Beleza. Deu para entender? Deu sim. Mas isso aí, no caso, é pro título, né? Se tu for colocar pro restante... Não entendi. Mas nesse caso aí é para o título, né? Não, isso aqui eu já linkei. O meu HTML já está todo linkado com o meu style CSS. Qualquer alteração que eu fizer aqui, não importa se é o seletor H1, não importa se é o main, não importa se é o section, se é o article, se é um BR, o que eu modificar lá no meu CSS, eu vou modificar aqui no meu HTML. Quer ver? Eu vou fazer... porque aqui tá H1, não tinha visto, desculpa. Eu já entendi já. Erro. Tá o H1 lá. Se eu quisesse mudar aqui, ó, existe uma que a gente chama de... Não é tag, a gente chama uma configuração de CSS, que é a configuração inicial. Se eu quisesse aplicar essas configurações aqui, column e o background column, a toda a minha página, eu usaria o asterisco. Aí eu vou atualizar aqui e vou abrir. Minha página ficou toda com fundo preto e as fontes vermelhas. Entendeu? O asterisco faz isso. Ah, Rodrigo, então que bacana isso aqui que tu faz. Isso aqui se chama seletor. Esse aqui é o que a gente chama de seletor universal, é o asterisco. Ele altera todo o meu... Ele aplica, né, toda a minha estilização que eu fiz no CSS a um determinado seletor. O que pode ser o seletor? O seletor pode ser o H1, né, o H1. O seletor pode ser o main, pode ser o header. Olha aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui como seletor o header. Vou abrir aqui. Olha só o que ele mudou. Deu para entender? Deu? Sim. Dúvidas? Não? Não? Então, essa foi a nossa introdução ao CSS. Foi a aula de hoje aí. Eu acho que... Quanto tempo já tem de aula? Deixa eu ver. Uma hora. Tem uma hora. Para uma hora, mas está tranquilo. Uma hora. E aí, essa foi a nossa aula de hoje de CSS. O que a gente viu na aula de hoje? E agora? A gente fez um resumo, né,
de tudo aquilo que a gente tinha aprendido até então, né? E aprendemos para que serve o CSS e quais as 3 formas de eu aplicar o CSS no meu site. Qual é a melhor forma que vocês consideram das 3 formas que eu mostrei para vocês? Abrindo como se diz, um novo, né? Abrindo um novo arquivo. Porque Novo aí eu consigo trabalhar separado. Eu vou ter mais agilidade para desenvolver o meu site, para desenvolver o meu código. Eu vou ter mais qualidade no meu trabalho, no trabalho que eu estou fazendo. Tá bom? Uhum. Achei também. Mais organizado, mais fácil de entender. Fica mais organizado e mais fácil de entender para um próximo programador que vier trabalhar aqui no meu site. Porque eu desenvolvo um site para uma empresa, aquele site não vai ser meu, vai ser da empresa. Desenvolvi o site, outro programador vai vir e ele precisa saber interpretar o que está acontecendo ali. Como é que a gente vai interpretar? Vai aqui no inspecionar, no console, né? E a gente consegue interpretar aqui, ó. Tá vendo? E aí, e essa foi a nossa aula de CSS de hoje. A gente pegou um pouquinho de seletor também, que é uma coisa que eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada o que é seletor, que a gente vai pegar na próxima aula. Deu para entender mais ou menos o que é, ter mais ou menos uma ideia do que é o seletor? É uma espécie de filtro do CSS para eu fazer a estilização. Eu posso parar de gravar aqui, né, Flash? Tu vai falar mais alguma coisa? Não, já estou encerrando aqui. Então, gente, muito obrigado. Carla, contigo a nossa próxima aula. Gostou da aula de hoje? Gostei.